1975, 19 crânios foram encontrados em 2 cisternas de uma fazenda de Angueretá, um povoado de Curvelo, no centro de Minas Gerais. Seriam vítimas de um fazendeiro, de jagunços e de policiais. Mas a escavação, a investigação e a cobertura jornalística foram interrompidas por ordens superiores, com a suspeita que havia muito mais ossos. Era a época da ditadura militar. Nos anos 60, até a construção de uma ponte de concreto, Pompéu e Curvelo eram ligadas por uma balsa. Ela cruzava o rio Paraopeba, ficava em Angueretá e era puxada por guindaste a manivela, serviço controlado por José Luiz Figueiredo, conhecido como Zé Figueiredo. Ele era o dono da fazenda Porto Mesquita, na beira do rio Paraopeba. Nesta fazenda estavam os 19 crânios retirados em 1975. Na outra margem do rio, já em terras de Pompéu, ficava a fazenda de Gabriel Casulo, primo de Zé Figueiredo. Os dois viraram inimigos depois de episódio com um caminhoneiro que trabalhava para Casulo, episódio ocorrido em 1966. Esse pompiano pegou, veio de tarde, passou de 6 horas e ninguém atravessava não. Mas era por conta, era ruim para você, eu mesmo também o caminhão de carvão lá, ué. Tinha uma proazinha, você não chegava a proa de noite, o barco pegava o bico, tombava o caminhão. Aí o cara chegou e pediu para atravessar ele, o cara falou que não podia atravessar sem a Figueiredo por conta disso e disso. E o cara tinha um cômodo de venda lá, o cara deitou, o cara foi lá e pôs 4 sacos de carvão dentro da barca, soltou ela e pôs fogo. Aí uma prima minha que mexe com groselha no caixão do choro, foi mal o filho dela olhar a groselha, chegou lá, a barca estava agarrada na groselha, que é cipó, foi descendo? Nossa, a barca meu primo, é primo da Figueiredo, tá aqui. O fogo apagou, queimou só o lugar do saco, a água batendo apagou o fogo. A mulher de João de Oliveira, já falecida, era prima de Zé Figueiredo. João de Oliveira trabalhou na travessia da balsa durante 6 anos. Ele lembra da primeira batalha entre o ex-patrão e homens de Gabriel Casulo, depois do episódio da balsa. O tiroteio foi no centro de Pompéu, após reunião de Zé Figueiredo com outros fazendeiros para criar uma cooperativa. O cara chegou e falou: Figueiredo, o cabo, o irmão fulano, veio para matar você. E o cabo já estava na porta. Aí ele foi saindo, ele deu um tiro no Figueiredo. Deu um tiro no Figueiredo, o filho dele, é só que foi Figueiredo, mas foi não, foi o filho. O filho deu um tiro de carro, estudando da armada, varou o braço dele, soltou a arma no chão e pegou em cima do coração. Ficou morto. O cabo era, na verdade, um jovem recém-saído do exército, Lair Afonso dos Reis, o Lili Cachoeira, genro de Gabriel Casulo e filho de Moacir Afonso dos Reis, primo de Zé Figueiredo. Baleado, Lili Cachoeira morreu horas depois. Testemunhas disseram que os tiros foram dados por Zé Figueiredo. Começou em 1964, o assunto foi por causa da balsa. Porque o carvão que o empresário, muito trabalhador, Marcelo Cessé, junto com outro empresário, Zé Luiz Figueiredo, faziam do outro lado do rio, era entregue através de Papagaio para de Minas Belo Horizonte e levado para a Ferro Brasileira lá em Caeté. Com a construção da rodovia para Brasília, ficou exatamente a 9 quilômetros para chegar no asfalto que ia para Brasília e o mesmo Belo Horizonte, passando por 7 Lagoas. Então eles conseguiram da Ferro Brasileira pôr uma balsa para eles, que o carvão que era feito do outro lado do rio passava na balsa e ia para a cota deles na Ferro Brasileira. Mas certo dia um dos fornecedores de carvão passou na balsa e não levou o carvão para a cota deles. Aí na próxima vez eles não atravessaram mais o carvão desse moço, que era o seu Moacir Cachoeira. Aí a balsa apareceu cortada, o suspeito passou a ser ele. Aí
um dia ele perguntou se a balsa ia funcionar e houve briga braçal do Zé Luiz Figueiredo com ele. Tadeu Machado também relata a troca de tiros entre a turma de Zé Figueiredo e de Gabriel Casulo, em Pompéu. Próximos dias depois disso, o Zé Luiz foi lá em Pompéu com o Zé Teófilo e o João Barrica para numa reunião para montar a cooperativa. Ele estava dentro do bar do Toniquinho quando chegou o João do Soca avisando que os meninos da cachoeira estavam lá fora. E que o Lili atirava muito, que tinha acabado de chegar do exército. Ele saiu na hora armado, tomou um tiro na cavícula e deu um tiro no Lili. O Lili morreu aquele dia mesmo, 6 horas depois, e o Figueiredo foi para a casa do Banim, que era um primo. O Banim o levou para Papagaio e os levou para Belo Horizonte. Nesse crime ele foi despronunciado pelo promotor de Pompéu. Mas com 1 ano de prazo, eles vieram na casa dele e tentaram matá-lo. Era dia de Corpus Christi, como foi a primeira briga. Atingido na clavícula, Zé Figueiredo não enfrentou um júri por matar Lili Cachoeira. O promotor do caso aceitou a tese de legítima defesa. A violência só aumentou. Aí começou a surgir a cisterna, porque ele ficou todo cismado com perseguição. E o do lado de lá do rio tinha um inimigo dele muito inteligente, que era o seu Casula, sogro do moço que tomou o tiro e do que tomou o murro dele. Aí ele acabou sendo preso, não sei se chegou a ser julgado, mas ele falou que a vingança dele é que enquanto ele estava preso, ele ia quebrando o Figueiredo para mantê-lo preso e para pagar jagunço. Queria acabar perdendo a fazenda. Aí quando foi no ano de 75, a fazenda não era mais do Figueiredo, e teve uma briga de 2 primos, o Ginu, o Januário, filho da dona Luizinha, e o senhor Peixe, filho da dona Cecília, todas 2 tias do Figueiredo. Aí o Ginu falou que ia entregar e contou que tinha cisterna. Aí já foi no ano de 75, ela foi aberta e lá dentro tinha 19 corpos, 18 de homem e 1 de uma mulher, não identificada. Zé Figueiredo levou um tiro na boca, na porta de casa, em 7 Lagoas, durante uma procissão de Corpus Christi. Ele sobreviveu, mas sua paranoia aumentou. Via pistoleiros por todos os lados. Foi chegar e bater na porta, e quando ele abriu a porta, deu um tiro assim na boca dele. Foi aí que ficou paralítico? Não, isso ainda foi brigar mais ainda. De qualquer coisa que falasse com ele, eu queria brigar mais. Ele era esquentado? É. Dormia com um revólver debaixo do travesseiro e ia lá à noite tirava as balas. Eu falei, eu rindo. Mas de manhã eu punha na cintura às vezes. E ele ficou um ponto, tudo ele queria resolver só com briga mesmo. Não fazia diferença. O dono da Porto Mesquita, quando encontraram as ossadas, era Joaquim Cordeiro Machado. Ele comprou a fazenda em 1971. Era de um advogado que comprou a propriedade de Zé Figueiredo em 1970. Filho de Joaquim Machado, Luiz Otávio é quem administra a fazenda hoje. Já ficamos sabendo na hora que a polícia chegou, né? Já chegou os carros de polícia procurando pro meu pai, de madrugada. Que nem meu pai não tinha ideia do que era, não. Foi nessa aí que... E o que a polícia falou pro seu pai? Falou que tinha tido uma denúncia que tinha uma cisterna cheia de corpos aqui na fazenda. Se o papai tinha conhecimento, o papai falou que não conhecia, tinha pouco tempo que ele era proprietário, né? Uhum. E ele não tinha conhecimento de nada. E seu pai acompanhou esse trabalho da retirada das ossadas? Acompanhou tudo. Ele viu isso tudo? Viu. Até eu que tinha 11 anos, vi. O senhor tem essa memória? Tem. Luiz Otávio conta que o pai queria escavar todas as áreas onde houvesse suspeita de desova de corpos. Mas, logo depois da retirada dos 19 crânios, veio uma ordem política para parar tudo. Na época eu entendia muito pouco, né? Meu pai fala que houve intervenção política e cortaram a verba deles, da polícia e tudo. Meu pai começou a bancar. Ele falou assim, agora já que tá mexendo, eu quero que limpa a cisterna da fazenda toda.
Aí só que... Aí veio um irmão do meu pai aí e falou: Joaquim, para com isso, você não tem nada a ver com isso aí, deixa isso pra lá, Mas se ele quiser queria... mexer. Aí ele queria que limpasse, né? Mas dizem que tem cisterna entupida, aí tem gente, eu não sei. É mesmo? É. Peritos e bombeiros que trabalharam na remoção dos crânios disseram em entrevistas naquela época que, muito provavelmente, tinha mais vítimas por causa de uma série de fatores. Os buracos eram muito fundos e estavam tomados por água. Davam em um fértil lençol freático com galerias subterrâneas, uma espécie de rio debaixo da terra que pode ter levado outros ossos. Outra evidência era a quantidade de ossos de outras partes dos corpos retirados das cisternas. Bombeiros encontraram mais ossos do que os crânios indicavam. Havia outra forte suspeita, a de corpos jogados no rio Paraopeba. Era, e ainda é, relatada uma prática comum para impedir a localização de vítimas. Após serem executadas em terra, elas tinham a barriga cortada. Dentro d'água, o sangue e as vísceras atraíam as piranhas, abundantes no rio Paraopeba. Em 2 horas, os peixes carnívoros devoravam tudo, inclusive roupas e calçados. E você acha que teve mais gente morta nessa história? Ah, isso por fora, andou jogando dentro do rio, né? E ninguém viu, mas acabou. Aristeu Ribeiro de Almeida trabalhou cortando lenha na fazenda de Zé Figueiredo. Ele repete o que é dito por muitos vizinhos. Quando você saiu o negócio da cisterna, onde é que eles acharam de Zé Novo lá dentro? Só que eles achou, né? Quando ele estava dentro da cisterna, agora os que jogou no rio, o povo fala que foi muito, né? Depois do encontro das ossadas, Zé Figueiredo ficou preso por 3 dias. Em depoimento, alegou amnésia. Nunca voltou à prisão. Investigação apontou a rixa de Zé Figueiredo com o vizinho como a origem da matança, mas não atribuiu todas as mortes à desavença. Policiais militares receberam autorização de Zé Figueiredo para usar suas terras para assassinatos e desova dos corpos, segundo a Polícia Civil. Lá teriam sido mortas pessoas detidas na cadeia de 7 Lagoas e desafetos dos PMs, sem qualquer envolvimento com crime. Entre as vítimas estão 12 pessoas detidas na cadeia de 7 Lagoas em 1969. Nenhuma teve o registro de entrada na cadeia. Todas saíram de lá com PMs e nunca mais foram vistas. 4 policiais foram indiciados por envolvimento na chacina de Angueretá. Nenhum cumpriu pena. Zé Figueiredo morreu em agosto de 1991 por causa dos problemas de saúde agravados pelos tiros que levou. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Angueretá.